Bom, primeira pergunta, Nick, eu queria... Uma pergunta não, na verdade eu queria que você falasse um pouco de como foi seu começo no jiu-jitsu, onde você começou, quanto tempo faz, um pouquinho da sua história aí. Bom, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 28 anos, então foi bem tarde, assim, né? Fora do padrão, que graças a Deus está diminuindo, né? Está mudando esse padrão. Mas eu comecei com 28 anos, comecei buscando qualidade de vida, não me adaptava em nenhum outro esporte. Já tinha tentado treinar jiu-jitsu uma vez, fui bem desmotivada quando tentei, tinha 20 anos, mas resolvi dar uma nova oportunidade para o jiu-jitsu, para eu aprender jiu-jitsu, né? E foi quando deu certo, virou a ficha, a chave virou, eu me apaixonei e comecei a competir logo depois. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, quando eu comecei a treinar, eu já comecei a treinar querendo competir. Eu olhava, eu não sabia nada com coisa nenhuma e já olhava para o professor e falava, não, mas eu quero competir. Quando é o campeonato? Tipo, eu já queria sair na porrada. Eu lembro que eu fui para o meu primeiro campeonato, não tinha um mês de jiu-jitsu, que eram outros tempos também, tá? Hoje em dia a gente não bota um aluno competir com menos de um mês, jamais. Mas eu fui e eu lembro que aí eu taquei a menina no chão e deitei em cima dela e daí falavam para mim, esgrima! Daí eu ficava, Jesus amado, que coisa é essa de esgrimar? Eu não tinha ideia o que eu estava fazendo. E foi aí que eu comecei e gostei, porque eu senti muito medo de competir, mas ao mesmo tempo eu comecei a me testar, né, através da competição. E aí fui pegando gosto, fui competindo, mas até então era hobby, assim, por lazer. Faixa azul, eu tive a oportunidade, a sorte de conhecer o Léo Vieira, que me levou para os Estados Unidos. Eu fui lutar o segundo Mundial Master, que tinha começado os Mundiais Master em 2012, e em 2013 eu fui lutar. E eu lembro até hoje, eu dentro do carro, com a Gre, a esposa dele, os filhos, e eu lembro que eu indo para o ginásio pensando, Deus do céu, eu não aguentava pagar mico no Brasil, estou vindo pagar mico nos Estados Unidos. Eu não tinha ideia o que eu estava indo fazendo naquele ginásio. E eu fiz 7 lutas no peso absoluto e fui campeã peso absoluto na faixa azul. E Aí não parou aí mais, né? acho que foi um dos dias mais emocionantes assim da minha vida. E quando eu voltei, aí o Seba me deu a faixa roxa, logo que eu cheguei na academia, na porta da academia, assim. E 1 mês, 2 meses depois, uma menina, Elaine, me chamou para dar aula particular para ela. E aí foi aqui esse entende? De repente, eu era psicóloga, tinha meu consultório, aí de repente eu ganhei um campeonato importante e de repente tinha pessoas querendo aprender comigo. Eu, coitada das pessoas, né? Eu não sabia nada com coisa nenhuma. Inclusive, eu fui muito clara para essa menina que me chamou. Falei, cara, você entende que eu só sei fazer o que eu faço sempre, a mesma coisa, né? Que eu tenho são boa e é ela que eu faço. E ela, não importa, eu quero aprender com você, eu quero fazer aula com você. Eu sei que daí eu comecei a dar aula para essa menina. Essa menina, quando eu cheguei para dar aula para ela, já tinham mais 2 esperando. Acabou que virou uma turminha de 3, de 4, de 5. Quando eu vi o Seba, daí me chamou para dar aula na academia. E foi o pontapé inicial. Quando eu vi, a coisa foi ficando maior, tomando uma proporção maior. E aí eu fechei meu consultório e optei a tentar viver do jiu-jitsu e fiquei com o jiu-jitsu. Entre competição e dar aula para as minhas alunas, cuidar da minha casa, da minha filha. Foi uma excelente escolha. Então, deixa eu te fazer outra pergunta agora. Hoje você acha que se não for a maior referência, a maior expoente aí da causa do jiu-jitsu feminino, como é que você vê essa explosão do jiu-jitsu feminino e o que você acha um pouco sobre esse lance das premiações, desses treinos de competições? Por exemplo, teve esse caso do Mário Reis isolado, teve um bate-papo do Gugel com a Kira. As meninas, elas estão dominando, elas estão chegando, isso aí é um fato. E o que você acha que está faltando para as meninas realmente igualarem com os meninos em relação à premiação, em relação a oportunidades? Eu acho que, em primeiro lugar, são 2 situações bem diferentes, tá?
a gente quer igualar uma coisa que não é igual, né? Igualdade é uma coisa, igualdade seria se entrasse 300 mulheres e 300 homens numa competição, outra coisa é equidade, né? A gente quer os mesmos direitos que os homens têm nas competições. Então, assim, eu acho que o jiu-jitsu feminino em si é um bebezinho que está nascendo, está começando a engatear, e a gente tem que, nós mulheres, nos unimos para trazer mais mulheres para o nosso esporte e aí galgar coisas maiores, como uma premiação. Infelizmente, a gente sabe que existe essa diferença de valores em premiação, mas assim como existe a diferença do número de competidores no evento, eu acho que a gente tem que sempre tentar olhar os dois pesos e as duas medidas, né? O olhar de atleta, mas o olhar do do evento. Olhar eu vejo muito isso hoje, porque antes eu era uma aluna de uma academia e hoje eu sou dona de uma academia. Você tem duas posturas, você tem duas visões, é muito diferente quando você entende o outro lado também. Eu acho que nós, mulheres, precisamos, em primeiro lugar, aprender a nos fortalecer. Existe uma rivalidade não muito saudável, muito grande entre as mulheres, né? Para você ter uma ideia, aqui em Curitiba, uma deputada ela queria cota de cadeira para mulher no parlamento, né, lá na Câmara. Aí tu entende que tem mais mulher que homem em Curitiba? Tem sentido ter cota? Se as mulheres estarem nas mulheres, não precisaria disso. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que precisa é bem importante um amadurecimento entre nós mulheres para fazer isso acontecer de uma forma mais saudável. Aí sim, é lógico, a gente vive num patriarcado, tem toda uma questão social envolvida, mas a gente precisa um pouco com o mimimi, começar a trabalhar e as coisas vão acontecer. Foi assim com as sufragistas, foi assim com um monte de mulher que batalhou para conquistar, para, né, galgar chegar em grandes conquistas que já aconteceram no âmbito feminino aí. Óbvio, a gente tem muita diferença. A questão do treino de competição que houve, né? Um bafafá muito grande. Cara, eu não acho errado separar treino, ter treino de atleta, ter treino de iniciante, muito pelo contrário, isso é saudável. A questão é como se é falado isso, como aconteceu, entende? São coisas diferentes. Não tem, eu não... Acho que eu sou treino de competição pro Pimpolho. Pô, né? Vamos ter um pouquinho de... Mas ele nunca, jamais vai chegar em mim e me barrar no tatame, ou entende? Acho que tem que ter as pessoas precisam ter mais um trato social, uma habilidade social aí que fica fácil viver, fica fácil de se entender. E ninguém tem que tomar o espaço de ninguém, né? Não é uma guerra de gênero aqui. Tá bem doido. Psh. Ei! Não é uma guerra de gênero aqui. Ele vê gente passando, fica bem louco. É uma luta. Existe uma luta pelo jiu-jitsu. O jiu-jitsu crescendo, seja ele do masculino, seja ele do feminino, vai ser bom para todo mundo. Sim, concordo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu comecei no jiu-jitsu lá atrás, na década de 90, 96, ali mais ou menos, onde não existia muito fair play entre as equipes. Oi? Tô brincando. Eu era muito novinha. Tô entregando a idade, né? Então, eu comecei lá atrás, 96, se eu não me engano, e eu peguei bem aquela fase do jiu-jitsu, cara, que era uma coisa, não tinha o lifestyle, só quem tinha valor era atleta de competição, e não existia de maneira nenhuma esse fair play que existe hoje entre atletas de equipes diferentes, né? Por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo dificilmente aconteceria em outros tempos. Era como se fosse uma torcida organizada de futebol, era muito fechado. Eu lembro que a gente ia para o estádio, sempre dava briga, era hostil, mas também tinha uma coisa gostosa, porque assim, você defendia aquela bandeira, era uma coisa de coração, era uma coisa de pertencimento muito bacana. O que você acha desse excesso de fair play que tem hoje em dia, né? Dos atletas que competem aí na mesma categoria treinando juntos e muitas vezes atletas de equipes diferentes fechando finais? Cortou o finalzinho. Hoje em dia, assim, tem um excesso de fair play entre os atletas de várias equipes
atletas da Aham, mesma equipe treinam juntos, né? E sim. muitas vezes fecham final de campeonato grande, sendo que não são da mesma equipe. O que você acha sobre isso? Acaba com uma competição, né? É, Eu acho que para o patrocinador, para o público no geral, fechar final de campeonato atrapalha demais, né? Tipo, porque quando eu falo em fechar, assim, que eu lembro de um episódio em especial do Lô e do Bochecha, foi lindo aquilo, foi maravilhoso, o Bochecha, né, uma lesão envolvida, abrindo para né? ele e tal, mas uhum, né, mas assim, no geral, eu acho que desvaloriza a competição, acho que são pouquíssimos os esportes que isso pode acontecer se não for só o jiu-jitsu, né? Para falar, para afirmar isso, mas eu acho que em poucos esportes você pode fazer isso, entendeu? E você é a favor da galera, por exemplo, treinar junto, ter aquele hábito de ficar rodando a academia? Porque, assim, você ir num seminário, a minha opinião, você ir num seminário, eu acho super válido, tanto que a gente já fez vários aqui, você até, acho que deu uns 2 aqui pra gente. Eu acho que se Mas essa você coisa tem. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu vou te fazer uma pergunta. tá, Você faz rodízio para dormir na sua casa, na casa dos outros? não, Você não, dorme aonde todo dia? Você na está minha entendendo casa. o que você está me perguntando? De vez Não, em quando eu vou entendi. viajar, vou dormir no. Beleza, né? Vou dormir na casa de uma amiga quando eu viajo, ok. Mas no dia a dia, você vai dormir aonde? Você vai dormir na sua casa, Eu você vai concordo, treinar na sua academia, você vai treinar. é isso Não que eu tem queria chegar. sentido. Por exemplo, não tem sentido eu estar na minha cidade e ficar dando rolê treinando com outras pessoas. Um aulão para a gente unir a galera do jiu-jitsu em prol do quê? De uma divulgação, em prol de um movimento, de uma data especial, com certeza. Agora eu vou treinar cada dia num lugar, eu não vejo sentido se eu tenho minha escola, minha academia, com ela, não tem porquê. Concordo 100% com você. 100%. Aí, a galerinha que está assistindo aí, que gosta de fazer visita, ó, já fica a dica aí, hein? Nica, me fala uma coisa. Até que ponto a beleza da atleta ajuda em relação a patrocínio no jiu-jitsu feminino? E a gente vê muita gente metendo pau, por exemplo, tem muita menina que é bonita e não é atleta e tá com aqueles super patrocínios, e tem muita menina que às vezes não tem uma boa potência, não encana muito com isso e tá lá batalhando e não consegue nada. Você acha que precisa ter as duas coisas? Ou você acha que não? Ou a marca tá certa em investir mais em Ó, beleza eu do vou que em... assim, primeiro lugar, eu acho que primeiro lugar a galera se ilude muito, tá? Patrocínio é uma coisa, ganhar coisas e postar nas redes sociais é outra completamente diferente. Eu posso falar para Certo, legal. vocês com propriedade. Propriedade. Eu conheço N pessoas que parecem ser patrocinadas, mas não são. Elas ganham um kimono, ganham um topzinho, ganham uma blusinha e posta de graça. O que, de fato, inclusive, prejudica o atleta que precisa do patrocínio. Porque se eu tenho uma marca e a galera está postando de graça, para que eu vou pegar atleta e vou gastar Sim, dinheiro? Entende o que eu estou falando? Para o negócio é entendo. ruim. Patrocínio, galera, é ter um contrato assinado, é receber um valor em material, é receber um valor de prêmio de pódio. Isso é um patrocínio, né? Não é todo mundo que tem. Então, eu acho que a galera também confunde muito. Eu vejo que tem muito em dia no Instagram que vende as marcas para quando ganha um presentinho. Tipo, é diferente ter patrocínio e ganhar um mimo. Eu ganho várias coisas, né? Adoro ganhar comida, mas tipo, eu vou lá, posto nos stories e valeu. Eu posto no meu feed quem me patrocina. Eu tenho Certo. a Ritual, uma marca aí de chá de São Paulo, que me patrocina, paga minhas passagens, entende? Tá comigo, fecha comigo, me ajuda nas competições. Isso é patrocínio, né? E em relação à beleza, cara, seria hipócrita eu falar que no mundo de hoje as pessoas não ligam para isso. Eu fico. Desculpa a palavreada, eu esqueço que isso fica Não, tá gravado. certo. Mas, Imagina, mas que eu isso. fico de cara, porque você pensar assim, ó, eu vou te falar, eu vou lá e posto uma foto minha de biquíni
que eu também sou patrocinada da Caveira, lá eu posto uma foto de biquíni lifestyle da Caveira, eu tenho tantas mil curtidas. Aí uma foto de campeonato tem 1/3. A gente vive Sim, num mundo que, infelizmente, só dá valor à imagem. Automaticamente, o patrocinador está buscando o quê? sim. Você tem que A usar as armas que imagem. você tem, né? É horrível, é horrível isso, mas a gente, cara, eu entro em várias discussões aqui em casa com isso, porque eu realmente trabalho demais para ser um corpo ou um rosto, assim como eu conheço muitas mulheres que trabalham demais para ser só um corpo e um rosto e não são. Eu tô com a Caveira desde 2014, graças a Deus eles nunca me pediram, tipo, me mande, você tem que mandar uma foto desse jeito ou daquele jeito. As coisas fluíram naturalmente, mas que acontece, isso acontece. Eu fico chateada, lógico que eu queria muito mais ser valorizada pelo meu trabalho, entendeu? Pelo envolvimento que eu tenho com a sociedade, a minha volta, pelo envolvimento que eu tenho, né? O que eu faço com o jiu-jitsu, através do jiu-jitsu com as minhas alunas, isso é importante. Mas sim, o que vende não é isso, né? A gente vê você vê o que vende na rede social. Cara, as pessoas estavam falando do Big Brother ontem e o caos está instalado no Brasil e a coisa mais assunto mais falado no Brasil é o Big Brother. Sim, Eu não sei verdade. mais nem o número da TV Globo. Mas você entende? Tipo, né? Não. A gente vive, infelizmente, a gente vive num mundo completamente alienado e de valores distorcidos. E às vezes você tem que entrar nele para continuar no jogo, senão você está fora. Essa é a realidade. Eu acho que assim, não adianta. Quem tem mais armas tem que usar com as armas que tem mesmo, não adianta. É um negócio que, se você, no jiu-jitsu feminino, se você consegue ser bonita e ser boa de jiu-jitsu, cara, você já tá na frente, não tem jeito, né? E um pouco do papo que a gente teve com a Bia também. Eu não sei se você acompanhou, foi muito legal o papo com a Bia Mesquita. Até tirou uma imagem que eu tinha, porque, pô, eu sempre vejo a Bia aí, campeonato sempre marrenta, com aquela cara fechada. Cara, ela foi É, super ela, simpática, um amor de ela é uma pessoa. criança grande, né? Não, um Ela amor veio de aqui para pessoa. Curitiba, eu tive a oportunidade de passar um tempo com ela. Ela só tem tamanho. E ela Ela falou uma parece que coisa tem muito 15 legal, anos. cara. E ela, e ela falou uma coisa muito legal, que assim, que as meninas têm que ser mais femininas, se cuidarem mais. Eu acho que se você consegue passar isso, né, essa feminilidade e a agressividade da lutadora, cara, fica muito bonito de ver, entendeu? Eu acho que Mas está mudando isso, né? Se você pegar as meninas da atualidade, assim, hoje em dia o estereótipo caiu, né? A mulher lutadora não é mais aquela mulher, né, mais carrancuda. Não, não. Cara, você pega aí a Bia Basília, só sorriso, você pega a Mackenzie, você pega, né, essas meninas são pura simpatia e beleza e femininas, né, mães, a Karen Antunes. Eu tenho uma lista de mulheres maravilhosas competindo que são assim boas referências, né, de quanto uma mulher pode se cuidar, ser vaidosa e ser boa lutadora. E isso é sim. muito importante para o jiu-jitsu feminino, com certeza. Nica, agora vamos para uma mais saia justa. Você sempre foi assim, muito checkmate. Como é que foi essa transição para GB? Foi tranquilo? O pessoal ficou chateado? Todo mundo entendeu um pouco por causa do pimpolho? Como é que foi isso, cara, essa transição? Eu acho que foi mais aceito. Sempre é difícil, né? Sempre vão ter as pessoas que falam e que. Mas eu tenho o hábito desde sempre de não ligar muito, eu não me importo muito com as críticas externas nem com os elogios externos. Eu procuro manter um grupo muito pequeno de pessoas que realmente conseguem mexer com os meus sentimentos em relação à opinião, sabe? Porque se você deixa todo mundo te atingir em relação à opinião, você fica muito fraco, muito exposto, né? Acredito que teve muita gente que não gostou, é natural. As pessoas falam, principalmente quando você está trabalhando, é impressionante. Quanto mais você trabalha, mais as pessoas acham que você tem sorte, que as coisas caem no seu colo, né? Mas eu não dei muita importância. São as pessoas
que eram boas se manteram e se continuaram boas. Eu sempre fui muito franca na minha vida. Então, assim, eu nunca mantive na minha vida quem não me agregava ou quem não me importava. Nunca fui muito de social, sabe? Sempre fui um pouco a palavra de verbal. Então, tudo que eu penso, eu falo demais. E isso acaba que é bom para mim, porque afasta quem tem que afastar e mantém quem tem que ficar. Então, assim, o que eu posso dizer é que nenhuma transição é fácil, né? Você sair de uma equipe e ir para outra nunca é fácil. É Eu um sofri com casamento, isso. né? É um casamento, é você abrir mão de... Nossa, eu tenho verdadeira devoção pelo Léo Vieira, eu devo metade da minha carreira a ele me ajudou demais, demais mesmo, sou eternamente grata a ele, e são essas pessoas que eu levo no meu coração. Não foi fácil, foi uma decisão árdua, assim, mas foi necessário. Eu jogava mais de um ano com o Pimpolho, não tinha mais como. Chegou um momento que não era mais justo com ninguém. Sim, fica muito difícil de conciliar, né? Você torcer contra, né? Não Complicado, né? dá, não dá, é É, difícil. Nicá, se você puder apontar a melhor atleta que você viu lutar ou vê lutar, assim, da história, pode ser do passado, do futuro. Qual é a melhor atleta de jiu-jitsu, na sua opinião, de todos os tempos? Ai, mulher, né? Mulher. Cara, eu acho que a gente tem um legado fortíssimo, né? Mas eu acho que a Nicoline e a Letícia Ribeiro são duas pessoas que me vêm na mente sempre quando eu penso em jiu-jitsu feminino. Gosto muito da Leca, sempre falo dela também. E a Ana Laura, eu acho que essas mulheres, elas são referências. A Ana, se eu não me engano, ela ficou 26 lutas invicta. Então, assim, a gente está falando de 26 competições, tipo, 26 guerras, né, que ela se manteve invicta. E, assim, a Nicoline é um pedacinho de gente magrinha, pequenininha, foi a primeira campeã absoluta da história do jiu-jitsu, né? Então, assim, a Leca, cara, a Leca lutando, não sei quem nunca teve oportunidade, vai no YouTube e veja uma luta da Leca, ela era um monstro. A gente é bem representado, tá? A gente tem um time de mulher, eu acho que essas quatro, assim, são grandes referências para mim. E eu falei, são competidoras que eu comecei vendo na faixa branca, né? Hoje eu gosto muito de ver a Bia Basílio lutar. Eu gosto do sorriso dela, do jeito que ela... Eu gosto da índole, a fé que ela tem em Deus. Eu gosto dessa menina. Mas eu tenho um monte na verdade, eu sou uma grande fã de muitas mulheres, sabe? Eu entendo que eu não diminuo uma sendo fã de outra, então eu posso ficar falando uma lista. Claro, A Julia claro que não. Bosch, que nossa, é uma maravilhosa. Eu tenho uma lista aí de mulheres que eu sou muito fã mesmo, que são grandes competidoras. Mas acho que o que mais importa para mim, eu considero muito hoje, quando eu era mais nova eu não tinha isso, é muito o comportamento fora do tatame também. Isso aí me influencia demais. Eu acho que é muito fácil, não é muito fácil, né? Estou sendo hipócrita, mas ganhar uma medalha não faz essa pessoa merecer de alguém ser devota a ela. Eu acho que o que ela faz com a medalha que ela ganha é mais importante para mim. Eu sempre falo isso porque eu levo isso muito a sério. Então, as pessoas que conseguem ser campeões dentro do tatame e levar isso para o social, eu sou muito fã mesmo. A gente tem grandes exemplos aí. Eu sempre lembro do projeto do Calinha, que é um cara que trabalha com a comunidade lá em BH de uma maneira linda de ver. E a gente, graças a Deus, tem vários, né, que trabalham com esses projetos sociais. No Cantagalo tem uma galera do jiu-jitsu muito forte. Eu acho que esses aí são os verdadeiros campeões e eu sou fã deles. Nicá, vamos lá. O que é mais fácil? Ser campeã mundial de jiu-jitsu, tá? Ou você ter uma academia de sucesso e você bater no peito e falar, consigo viver de jiu-jitsu? Adoro. A segunda opção. É mais difícil. A segunda opção.
Porque são duas coisas diferentes, né? Eu acho que para você ganhar uma competição, você acaba se tornando introspectivo, um momento da sua vida muito individual, que é, né? Eu treinando, eu me alimentando, eu dormindo bem, é muito individual. O você ter uma escola, uma academia de sucesso, é você o tempo todo tá trabalhando para o nós. E quando a gente trabalha para o nós, a gente está o tempo todo dependendo do outro, né? É difícil porque você acha que está fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem alguém que fala, ai, mas eu não gostei desse negócio. Né? Cara, quando eu fiz a escola ficou linda. Aí veio o aluno, ai, mas o vestiário ficou pequeno. Cara, tu parece que dá aquela brochada. Assim, tipo, Dá vontade de dar uma porrada. sabe como? Então, assim, você conseguir agradar as pessoas é muito difícil. Então, quando você escolhe ter algo que é para muitas pessoas, aí o grau de dificuldade eu acho que fica maior. Mas é possível. E você entender também que sempre as pessoas vão ter opiniões e pontos de vista e que isso não quer dizer que elas estão infelizes ou não. Mas as pessoas gostam de opinar, né? De colaborar para o crescimento, para a mudança. A gente tem que aprender a ouvir. Mas eu acho que a segunda opção é mais difícil, porque a gente tem que lidar com o outro o tempo inteiro. E com a gente mesmo, né? Crescer, evoluir, amadurecer. Porque você escutar que não tá legal, que tá ruim, você sabe que você tirou da tua casa para pôr lá, que você deixou de dormir, que você deixou de ficar com os seus filhos. É pesado, né? Você abre mão de muita coisa para viver esse sonho. Mas, cara, hoje eu tava rindo sozinha, porque o segundo tatame nosso ficou pronto, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Você não tá entendendo. Eu tava muito feliz, eu tô muito feliz. Então, esse tipo de coisa não tem preço pra gente, assim, vale a pena. Só assim não. Eu acho que eu tô com corona, viu? Não, não brinca não, Deus que me livre. Bom, para fechar, quando é que a gente vê você lutando de novo? Então, estava tudo certo para o Mundial Master esse ano, mas agora eu já não sei o calendário. Mas, enfim, eu fiz uma cirurgia, eu volto a poder fazer treino de membros superiores agora daqui 10 dias. E aí eu pretendo voltar a treinar e eu competi alguns Opens antes do Mundial Master. Mas o segundo semestre, espero que tudo esteja normalizado, eu quero voltar a competir. Eu tô com bastante saudade de competir. Você acha de verdade que esses campeonatos que foram adiados vão rolar esse ano ainda? Eu não tenho tanta fé, porque imagine, vamos imaginar que até junho, julho melhora essa pandemia. Aí eles startam o Mundial. Mas, cara, ninguém treinou, né? Você acha que eles vão fazer isso? Você acha que esse ano morreu? O que você acha? Eu acho que não, eu acho que eles vão dar uns 2 meses aí no calendário para as pessoas terem um mínimo de condição, né, de voltar ativa. Mas eu acho que sim, sinceramente, eu acho que eles não vão deixar passar um ano sem mundial adulto, sem americano. Acho difícil não acontecer, mas acho que vai embolar, vai ficar complicado. A galera acho que vai ter um tempo de recuperação muito curto. Vai ser uma prova aí para os atletas de ponta. Mas eu acho que também pode ser uma grande oportunidade, sabia? Podem surgir novos grandes campeões com essa situação. Sim, sim. Bom, primeiro eu queria te agradecer muito aí pela atenção. Eu sei que você está requisitada aí para fazer as lives ultimamente, mas, pô, Nada, tamo junto. bastante. As meninas, pô, as meninas aqui são muito fãs, né, do seu trabalho. A gente sempre está comentando, eu tenho um time de menina grande aqui, devo ter na equipe aqui, batendo aí tranquilo umas 80 meninas na equipe. E, cara, as meninas são muito fãs do seu trabalho. E logo vamos marcar outro seminário aí. Eu quero, né, nunca, jamais diria não para vocês. Vocês, seu irmão, abriram as portas para mim. Eu era faixa marrom, roxa, vocês sempre me deram moral, sempre me receberam de braços abertos, a gente sempre se encontrando nos campeonatos, vocês sempre alimentando essa admiração das suas alunas comigo. Isso daí, a gente sabe que isso acontece quando o professor permite alimentar essa admiração, e vocês sempre deixaram as portas abertas aí. Para mim isso é bem, bem importante, quero agradecer demais.
Mandar um beijo para todas elas, para todos eles, para toda a família Cruz aí. Legal, vai ser dado para os que não estão aqui presentes. Mas obrigado mesmo, Nica, e dá um beijão no Pimpolho, a gente gosta muito dele também, cara nosso amigo. Tá bom? Pode deixar que eu dou. Fica com Deus e Valeu, obrigada pelo convite. Um beijo, tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.